Olá, meu irmão, meu amigo, você que está sempre nos acompanhando aqui no canal da PIB de Mutum. Satisfação ter você mais uma vez aqui conosco. Nós hoje vamos dar início a uma série de estudos que há um bom tempo este pastor aqui tem preparado, pensado em estar realizando sobre as pessoas que deram pontapé inicial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Personagens, às vezes, que nem tão receberam tanta atenção, né, às vezes dos cristãos, mas que tiveram o seu ministério, a sua vida ali narrados nas páginas bíblicas, aparecem ali com grande importância e serviram de pilares, né, muito fortes e resistentes para a implantação, né, da igreja do Senhor, para o início desse ministério tão importante. A igreja de ontem e a igreja de hoje precisa ter algumas singularidades, porque o evangelho é o mesmo, o Deus é o mesmo, as coisas não mudaram, o pecado continua sendo um grande problema, as estratégias de Satanás continuam sendo as mesmas, os problemas são os mesmos, né? O povo é o mesmo, né? A gente não pode, quando a gente olha lá no passado, né? Lá no Éden, nas situações que envolveram o povo lá em Moisés, a murmuração, as coisas que foram acontecendo, né? Tudo são as mesmas realidades do povo de hoje. A gente pode sair do Brasil e ir para a Índia, para os Estados Unidos, que a gente vai ver quase que sempre as mesmas questões, o povo é povo, gente é gente desde sempre. Deus também não tem, com certeza, nenhuma sombra de variação, nenhuma mudança, mas nós vemos às vezes que a igreja tem mudado, né, suas estratégias, seu papel, e talvez esse seja o impacto que o evangelho vem sofrendo nos últimos dias, né, uma vez que a igreja pode ter se esfriado ou perdido seus mártires, né, sua referência lá no passado, e que hoje a gente precisa estar resgatando. Primeiro, então, a gente vai fazer uma introdução hoje aqui com esse estudo de hoje, né, entre o capítulo 1º e o capítulo 2º de Atos, fazendo um panorama, né, e explicando o que nós vamos estar abordando nos próximos aí 15 estudos, mais ou menos, que nós vamos estar fazendo aí sobre essas pessoas que estiveram ali no início, né, do trabalho, do ministério, da implantação da igreja, né. A história da igreja teve um início, né, na era apostólica, e cada crente foi um personagem ativo nessa história, teve sua relevância, teve o seu papel assim bem discriminado, que a gente precisa até hoje mencionar sobre isso. Então, quando a gente fala igreja, às vezes vem à nossa mente referências como sendo um prédio, né? Às vezes a gente vem à nossa cabeça calendários, reuniões, encontros, né? A igreja está ali, a gente já pensa assim numa coisa de evento, né? Alguma coisa que está acontecendo, mas a verdade é que a igreja é formada por pessoas. E essas pessoas, ao longo do tempo, têm a sua biografia que precisa ser registrada, lembrada, né? De pessoas que foram usadas por Deus, e desse grupo de salvos que pertenceram, né, à igreja, que pertenciam à igreja primitiva. Nós vamos destacar alguns aqui, fazendo menção a que o Senhor escreveu a história do seu povo baseado na história de pessoas que estavam no meio dela, que participavam da igreja, né? Primeira coisa, vamos destacar aqui o que a gente entende como igreja, né? A igreja tem um primeiro lugar, um significado de ajuntamento, né? Aqueles que são chamados pelo Senhor para permanecerem juntos, né? O cristão, ele não vive sozinho, ele vive junto, ele está em companhia. Essa não é apenas uma questão do dicionário, é uma questão bíblica. A sociedade, ela pode ser individualista, ela pode mostrar os seus ideais solitários, né, fazendo com que o homem viva cada vez menos, né, em grupos, né, mostrando seu interesse de viver em grupos. Nós vamos sendo cotidianamente substituídos nas nossas relações pessoais por máquinas, né, por atendimentos eletrônicos, atendimentos expressos, né, que às vezes não envolvem pessoas, né? E aí as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas ou individualizadas. Quando a gente observa nesse primeiro capítulo de Atos, né, a gente observa o
como que a igreja estava junto, como que os discípulos estavam sempre na presença de mais alguém. Eles perseveravam nos ensinos de Jesus, mas perseveravam também em unidade. Logo no verso 6 do capítulo 1 de Atos, nós encontramos os discípulos reunidos, né, conversando com o Cristo ressurreto. Lucas menciona o nome de todos eles, né, que estavam reunidos ali no cenáculo, no verso 13 e no verso 14 do capítulo 1. E no verso 15 ele logo fala que Pedro se levanta para falar a um ajuntamento, né, de aproximadamente 120 pessoas. Pedro não fez um ministério independente, Pedro não seguiu carreira solo, né, para poder estar fazendo uma coisa individual a partir dele, a partir da visão dele, a partir da visão que Jesus entregou para ele. Pedro podia, talvez se fosse hoje nos dias atuais, né, ele depois daquele momento ali da pesca maravilhosa, que Pedro chama, né, é chamado por Jesus, perdão, e Jesus fala com ele, olha Pedro, eu vou te dar esse ministério, né? Você apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, né? Que Jesus fala ali. Pedro podia chegar e falar assim, olha, eu recebi esse ministério do Senhor, ele me deu isso daqui, e agora, a partir desse momento, eu vou ter que me desvincular de vocês, porque a visão que Jesus Cristo me deu foi de eu fazer esse ministério aqui, eu vou seguir carreira solo, eu vou fazer as coisas independentes. Não! Pedro prega a palavra, prega para a primeira congregação que estava ali, reunida em Jerusalém, porque a igreja é reunião de pessoas e isso deve ficar bem claro para nós. Não há espaço para individualismo, para solidão dentro do cristianismo. Deus não salva pessoas para viverem isoladas no mundo particular, ele salva pessoas para viverem uma vida cristã na igreja, né, no ajuntamento. Como não é possível participar de um ajuntamento mundial, né, que nós pudéssemos estar todo o mundo todo reunido no mesmo lugar, na mesma hora, Deus está nos preparando para isso. Nós fazemos reuniões, ajuntamentos locais, mas nós um dia seremos reunidos num ajuntamento global. Ou você acha que no céu não vai ter a igreja, não vai ter esse movimento, não vai ter esse ajuntamento, não vão ter todos os santos ali glorificando, porque a visão de João sobre o Apocalipse aponta para isso, né, para um ajuntamento global. E nós vamos sendo cotidianamente preparados para esse momento em que nós estaremos como igreja num ajuntamento mundial universal de todas as eras, né, reunidos aos pés do Senhor. Não faz sentido dizer que é parte da igreja e não participar do seu ajuntamento, da sua reunião. Quando você tem participado da igreja, você valoriza o seu período, né, de reunião com o povo de Deus. Você precisa estar lá, como Hebreus 10, 25, assim nos orienta. Outro significado que a gente também encontra para a palavra igreja, no dicionário de Webster, de 1828, é pertencente ao Senhor. Então, além de ser aqueles que se reúnem, a igreja também é um grupo de pessoas que pertencem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, que servem ao Senhor, e isso fica claro também nas Escrituras e nos ensinamentos dos apóstolos, né? A igreja é mais do que uma organização civil, né? É mais do que um CNPJ, é um grupo de pessoas que formam, né, foram formados pelo Senhor para que eles pudessem estar trabalhando em prol do seu poder, né, no seu ministério, naquilo que Deus quer para a vida de cada um. A igreja de Tessalonicenses, por exemplo, a gente vê lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 10, era uma igreja que demonstrava a sua diferença, que foram reconhecidos como cristãos, né, como servos fiéis, como pessoas transformadas, e eles, todo mundo à volta deles tinha percebido quanto eles tinham mudado. Eu ouvi uma história de uma pessoa uma vez que ela vendia toras de eucalipto, né? E a medida padrão que se vendia naquela cidade era de 1,20 m, certo? E aí essa pessoa disse que ela se converteu.
só que era conhecida como uma pessoa que vendia sempre 1,17 m, 1,18 m, ela tirava alguns centímetros, né, da tora padrão. E aí um dia correu a notícia na cidade que esse homem havia se convertido. E aí ficou se falando, será que ele converteu mesmo? Será que ele não se converteu? Será que agora ele é de Deus? Será que não é de Deus? E no meio daquela discussão, um rapaz saiu, foi até o estabelecimento daquele homem, pegou uma trena e mediu as toras que aquele homem estava vendendo. E depois ele correu ao grupo que estava reunido e disse, olha, ele se converteu sim, eu fui lá e tirei a medida das toras que ele está vendendo e realmente elas têm 1,20 m, né? E aí, daí dá-se para se ver a transformação, né? Quando a pessoa para de mentir, quando ela para de roubar, quando ela muda o relacionamento dela com a família, né? É aí que a gente vai percebendo o que é ser igreja. Desses personagens, então, que estão aí fundamentando a igreja, participando da história da igreja, nós vemos que Deus os usou para completar a história do seu povo escolhido, né? Para completar a história da igreja. Cada biografia é muito importante. Cada momento ali registrado, cada história particular é de suma importância para que a gente possa entender o contexto, né, da igreja, como que aquelas pessoas eram especiais, né, líderes notáveis ou crentes que foram exemplos, né, e estão numa lista de biografia enorme aí que nós podemos estudar e tirar a partir das lições que nós estaremos fazendo aqui, também você com os seus estudos pessoais. Paulo é um exemplo, né, de um servo de Deus, de um escritor, né, para a igreja, e Deus pode usar, não pode usar Paulo, mas também pode usar você, pode usar a mim, pode usar a todos nós para fazermos parte dessa história da igreja. Pessoas na Bíblia nos ensinam sobre o seu caráter, sobre atitudes, sobre ações. Às vezes nós vamos desejar imitar algumas pessoas e às vezes elas farão tudo aquilo que nós não queremos fazer, que nós não desejamos fazer. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Saulo, sobre a vida de Estevão, sobre de Filipe, de mulheres também como Dorcas. Também vamos falar de Gamaliel, de Ananias, de Safira, do homem coxo, né, que nem o nome é revelado aqui, de Herodes e tantos outros aí que vão estar mostrando aí a sua participação na história da igreja, né, por tratar aí do seu pecado, sua salvação e como Deus assim operou através da vida deles, né? Você hoje é um personagem da igreja, com certeza você pode dizer que é o fruto de um grande legado, de pessoas que afirmaram o seu propósito. A igreja é feita de salvos por Jesus em cada país e cultura, e eles reúnem localmente para ensinar, para adorar, para ter comunhão, para servir, para proclamar o evangelho. O que você viver hoje como igreja vai marcar ou não com o seu testemunho do evangelho no lugar onde Jesus te colocou, onde ele te plantou, onde ele te desejou que você ali estivesse. E para que a igreja seja relevante no local onde ela está, há alguns compromissos pessoais que você, como cristão, deve assumir, já que você é uma igreja. Suas posições e compromissos pessoais vão se tornando os compromissos da sua igreja também. Se você quer ver a sua igreja compromissada com alguma coisa, primeiro você precisa assumir esse compromisso para com a sua igreja. Então, se você quer assumir um compromisso com a igreja, a primeira coisa que você tem que pensar é na sua presença. Você tem que estar presente nos cultos, como eu falei aqui já em Hebreus 10, 25. Embora onde nós estivermos seremos embaixadores do Evangelho, a reunião visível dos crentes, ela evidencia o compromisso que os crentes têm com o Senhor. E isso mostra que nós estamos rendidos, nós estamos redimidos por Cristo também. Outra forma de você mostrar o seu comprometimento é com amor. O contexto que a igreja é implementada é para que elas possam amar a maneira de Deus, não querendo retribuição, não tendo em vista um bem pessoal, não querem chegar em primeiro lugar, como a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, né? E também o cristão, ele pode demonstrar o seu compromisso através do serviço.
E isso é ótimo quando nós podemos ver pessoas capacitadas por Deus, quando cada crente se coloca à disposição do Senhor, através da igreja local, do serviço para ministrar aos irmãos, à comunidade, para que Deus seja glorificado acima de todas as coisas. E uma última coisa que eu posso destacar aqui também é que você pode fundamentar o seu compromisso com a igreja, com o Senhor, através do Evangelho. E este deve ser sempre o fundamento da vida do cristão, né? Essa é a razão da igreja existir, na verdade, de peregrinar pelo mundo, estando em liberdade ou em perseguição. Então, para a gente concluir, quando a gente percorre então essa história por meio de biografias, você vai se apropriando da riqueza das pessoas que receberam das mãos do Senhor Jesus Cristo a fé e deliberadamente se colocaram à prontidão no serviço juntamente com os apóstolos. Grandes homens começaram essa história no Novo Testamento, mas outros, homens e mulheres, precisam continuar até que Jesus Cristo volte e ache a sua igreja ainda trabalhando, operando em prol do seu evangelho. Que Deus capacite você e a mim a sermos pessoas que estarão dando continuidade a todo o ministério dos nossos irmãos, que os nossos irmãos antecederam no passado. Que Deus te abençoe.